pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a artista Camille Claudel. E eu vou pronunciar aqui só Camille durante o vídeo, porque foi muito difícil aprender falar o nome dela completo. E eu sei que tem muita gente que adora vir fiscalizar a minha pronúncia e comentar nos comentários. Então, para não dar esse gostinho, eu vou falar só Camille por aqui. Camille, pessoal, nasceu em 1864 na França, nesse local que está aparecendo aqui embaixo para vocês, que é uma pequena cidade que está situada entre os campos e colinas de Champagne. Os seus pais, eles haviam se casado 2 anos antes dela nascer e haviam perdido seu primeiro filho, e isso é uma informação muito importante. Tudo que eu vou falar aqui hoje vai se conectar no final, então vamos guardando essas pequenas informações. Então, os pais dela perderam esse primeiro filho antes da Camille, que era um menino de 2 semanas. Então, Camille se tornou a mais velha de uma família compreendida entre sua irmã Louise, nascida em 1866, e o seu irmão Paul, nascido 2 anos depois. Camille começou a esculpir brincando, para ela era uma brincadeira de criança. Só que logo em seguida, depois de tanto praticar aí nas suas brincadeiras, ela sentiu que aquilo poderia ser a sua carreira. E segundo o jornalista Mathias Mothardt, primeiro biógrafo de Camila, ela concebeu uma paixão veemente que acabou impulsionando ela a nunca parar de trabalhar com a escultura. Os biógrafos contam que ela tinha até a mania de chamar as pessoas da família dela para ajudar ela a serem seus modelos e até mesmo para recrutar material para ela trabalhar, tipo gesso ou barro. E ela chamava tanto a sua irmã quanto o seu irmão e de vez em quando até alguns empregados que trabalhavam lá na casa dela. Quando eles se cansavam dessas brincadeiras, ela obrigava os empregados, e uma das empregadas que ficou mais conhecida como modelo de Camille foi a jovem Eugênie Pielle, a qual se tornou aí uma das suas assistentes mais requisitadas. E é importante falar que Camille vem de uma família abastada, não é à toa que ela tinha aí funcionários, o pai dela tinha terras, a família dela tinha condição financeira, então ela teve acesso a uma educação burguesa, tanto ela quanto seus irmãos. E então, assim, é importante falar dessa herança dela burguesa, não só a questão de dinheiro, mas em questão intelectual, porque depois isso vai ajudar vocês a entender o desfecho dessa história dela, que é uma história muito triste. Sobre a mãe de Camille, pessoal, ela é uma pessoa fundamental na vida dela. Fundamental não porque é a mãe dela, mas por causa das escolhas que a mãe dela fez em relação à vida de Camille. Querendo ou não, eu vou acabar fazendo uma análise aqui da vida de Camille, e a mãe dela sempre vai cair aqui em discussão. Reparem nessa citação que eu vou ler aqui agora para vocês, do irmão dela falando sobre a mãe deles. Segundo Jacques Cassar, no dossiê sobre Camille Claudel, Paul definia sua mãe como: minha mãe era o contrário de uma mulher do mundo, o dia todo costurando, modelando roupas, cozinhando, ocupando-se do jardim, dos coelhos, das galinhas, nem um momento para pensar em si, muito menos nos outros. Era uma mulher de dever, resignada, humilde, conformada e simples em todos os sentidos, desprovida de elegância, de curiosidade intelectual e de senso artístico. Somente a música lhes despertava algum interesse fora do cotidiano, tendo aprendido a tocar piano. Órfã de mãe desde os 3 anos, transportou a ausência materna para a relação com os filhos. A ternura que nunca recebeu foi proporcional à que não soube dar. Camille, pessoal, ela praticamente nunca emitiu muitas opiniões negativas sobre sua mãe. Quando ela chega no final da sua vida e ela vai ser internada à força, já tô dando um spoiler aí, pela sua mãe e pelo seu irmão, mesmo assim ela continua insistindo em manter uma relação com eles. Ela se nega a acreditar que eles abandonaram ela, que submeteram ela àquela situação tão triste, tão humilhante. Mas o Paul, apesar de ser muito próximo da mãe dele e ser um menino orgulho, né, um menino dos olhos, ele emitiu essa opinião. Então, a partir dessa opinião dele e de algumas outras análises da biografia, a gente pode traçar aí uma espécie de perfil psicológico de como seria aí a mãe de Camille. Mas é muito importante falar também da questão da subjetividade das mulheres daquele período, que não era levada em conta. Então, por exemplo, para ele a sua mãe era uma mulher simples, que não tinha muitas pretensões e tudo, mas é porque a mulher deveria ser isso. Primeiro porque não tinha muitos espaços para ela ser outra coisa senão uma mulher simples, sem pretensões, porque a única pretensão que havia para ela era o casamento. Ela já era casada, ela casou com o pai de Camille, que era mais de 15 anos mais velho que ela. Então ela já tinha atingido a sua máxima pretensão de vida.
Fora que essa análise do Paul diz mais sobre ele, né, sobre a sua visão, do que sobre a pessoa em si, né, da mãe de Camille. Ela não deixou diários, não deixou muitos relatos sobre elas. E a gente também não pode esquecer que o Paul é um romancista, inclusive ganhou aí o Nobel da Literatura. Então, querendo ou não, ele acabava floreando muitos escritos dele sobre o escrito que ele fez pós-morte aí da Camille, em que ele também fez essa espécie de arquétipo ou de romantização sobre a pessoa de Camille. Não o que ela era, mas o que ele gostaria que ela fosse, que ficasse para a posteridade. O pai de Camille, pessoal, ele era um funcionário de impostos e ele era um homem especializado em arrecadações. Por causa desse cargo no governo, isso se explica as várias mudanças que a família de Claudel realizou ao longo da vida. Ele se casou aos 36 anos, né, com a mãe de Camille, Louise Servat, de 18 anos, que era uma mulher, né, como a gente já falou, muito simples, camponesa e retratada por muito como um estilo pacato. O casamento dos dois, segundo os biógrafos da época, era de pouca afinidade, né? Havia profundas diferenças entre eles que geraram grandes conflitos, além da questão da idade, né? A diferença de gostos, nível social e intelectual. Aí vem aquela pergunta: mas por que eles casaram então, se tinha tanta diferença? Porque os casamentos naquele período eram casamentos arranjados. Ainda sobre o pai de Camille, partindo da análise do Paul, né? Ou seja, a gente tem que pensar que diz mais sobre o Paul do que sobre o pai. Ele fala que o seu pai parecia sempre preocupado em economizar e tinha frequentes discussões com a família sobre a questão da economia do dinheiro, mesmo que eles fossem uma família abastada. Ele era tido como uma pessoa culta, gostava de literatura, possuía uma biblioteca com inúmeras obras clássicas de tragédias gregas, que a Camille, inclusive, gostava muito de consultar com regularidade. Ele não era religioso, inclusive Paul falava que ele chegava até a desdenhar dos rituais sacros, mas ele se identificava com a burguesia católica no que diz respeito aos conceitos morais, né, os bons costumes, o homem de bem. Além disso, o pai de Camille era franco-maçom e ele se alinhava muito na época com as ideias positivistas. Ele acreditava na ciência, os diversos ramos dentro da ciência. Inclusive, a gente pode até pensar que ele não se opôs inicialmente a Camille a aprender a arte da escultura. Mas a gente pode pensar sim que ele tenha se oposto à questão de levar isso como uma profissão. O primeiro instrutor de Camille, né, para ajudar ela na escultura, foi Alfred Boscher. E quando a família de Claudel se mudou para essa cidade que está aparecendo aqui em 1876, ele ficou encarregado aí do ensino. Boscher era dessa cidade e ele começou a esculpir muito cedo também, assim como a Camille. E uma bolsa de estudos permitiu que ele estudasse nas escolas de belas artes de Paris e se tornasse um escultor muito apreciado, né, que exibia regularmente no salão. Então a Camille tem contato com uma pessoa de prestígio, que tem acesso à formação acadêmica, que tem acesso ao grande salão de Paris, né? E apesar da sua pouca idade, ele tinha essa carreira. E a cidade onde eles se mudaram não era uma cidade muito grande, então não ficou difícil até ele saber que existia uma escultora lá, que tinha um ateliê que já estava trabalhando. Então ele foi até a Camille, viu alguma das suas produções, ficou encantado, então ele decidiu dar aulas para a Camille de forma regular. Mas Sara, por que a Camille foi ter aula com ele? Por que ela não foi lá pro grande salão de belas artes, lá, a escola, né, aprender com outros professores, já que ela tinha condição de pagar por esse ensino? Ela não foi porque mulheres não eram aceitas, apenas homens. Então, se a mulher queria aprender sobre arte, ela tinha que ficar restrita a bordados, que também é uma forma de arte, a pinturas de paisagens, coisas muito simples e nunca um nu, que eram coisas que eram apresentadas lá dentro dessas academias. E demorou um tempo até existir academias mistas, em que tivessem homens e mulheres aprendendo no mesmo local. Então a única chance que ela tinha de sair dessa educação medíocre, que era reservada às mulheres, seria através desse professor particular. E mais tarde, essa questão da Camille ter aula com ele e depois, muito depois, ela participar de um ateliê em que ela tinha aulas com homens e mulheres mistos, cresceu uma crítica sobre ela, sobre o fato de que esse professor e esse ensino de arte dela afastou ela aí da religião, porque Paul se tornou um homem ferozmente religioso e usava a religião para atacar Camille de todas as formas. E a gente tem muito acesso às cartas de Paul, acesso às cartas de Camille, principalmente no período aí que ela fica presa no sanatório aí por mais de 30 anos. Toda vez que uma mulher queria aprender um nu e ela expunha isso de forma que ela esperasse uma resposta, né? Por exemplo, você publica algo no jornal e alguém vê aquilo e te dá uma resposta, né? Toda vez que as mulheres tentavam protestar sobre o fato delas não terem acesso à academia
ou puderem ter acesso a nus para poder trabalhar, né, estudar a anatomia dos corpos, elas sempre recebiam a mesma argumentação, que o motivo disso não ocorrer era por causa da decência, né, que era indecente essa mulher estar sujeita a esse tipo de coisa. E também por causa das ideias eugenistas, as ideias de darwinismo social e várias outras questões do século XIX que acreditavam veemente que as mulheres eram intelectualmente inferiores aos homens. Então isso fazia com que, por mais que existisse a possibilidade daquela mulher conseguir, ninguém acreditava de fato que ela ia conseguir, porque a religião falava que ela não conseguiria, a ciência falava que ela não conseguiria. Então era difícil até mesmo para a própria mulher acreditar que de alguma forma ela ia conseguir atingir alguma coisa. E para a gente compreender a dimensão da força que tinha no mundo das artes a questão de fazer um nu, essa citação resume muito bem. Os artistas sempre disseram que o sucesso de uma pintura com o nu é a prova da sua competência. Se eles podem fazer isso, eles podem fazer qualquer coisa. Se eles não podem fazer isso, eles não podem fazer nada. A pintura do nu é o alfa e o ômega, o começo e o fim da arte. O professor de Camille, então, orienta ela a ir para Paris, porque lá ele sabia que estava rolando um momento de efervescência. A cidade estava muito animada por inúmeras atividades comerciais, artísticas, estava transbordando energia em todos os sentidos. As lojas e oficinas de artes, elas eram montadas em todos os lugares e fazia parte da vida cotidiana parisiense. Então ele viu aquilo como uma forma, uma espécie de núcleo cultural que ia ajudar a Camille aí a transpor seus objetivos, né, atingir o que ela queria. Só que acabou sendo aí uma faca de dois gumes para ela. Camille então vai para Paris, matricula nessa escola que chama Academia Colarossi, né, consegue uma mensalidade mais em conta comparado com outros locais e ela consegue até ter um ensino misto e alguns autores dizem que ela praticamente conseguiu ter o mesmo acesso que os meninos nessa escola. Só que lá eles tinham mais ensinos ligados à modelagem. Essa escola era muito interessante que ela permitia grande flexibilidade nos estudos, a questão do horário. Então, tinha programas que poderiam durar semanas e programas que poderiam durar até 10 meses. Os alunos também tinham a opção de comprar cupons que lhes permitiam desenhar quando quisessem. Então, parecia assim, ser menos tradicional comparado aí com a Academia Oficial aí de Belas Artes. Em 1882, a família de Camille se muda para esse endereço que está aparecendo aqui embaixo e Camille aluga então um ateliê para ela trabalhar na casa ao lado. A rua tinha mais oficinas do que qualquer outra no distrito lá onde eles moravam e algumas vezes eram ocupadas por artistas famosos. Então acabava que era muito bom essa questão colaborativa de se conviver, de estar ali com pessoas associadas àquilo que lhe interessava. Camille então conhece duas artistas inglesas, que são Amy Singer e Amy Facet, não sei se estou pronunciando certo, e essas duas artistas acabam trabalhando com Camille no ateliê, elas viram tipo colegas de república, só que no ateliê. E elas ficam trabalhando por vários anos e se tornam parceiras, e esse arranjo era interessante para todas porque as estudantes compartilhavam o aluguel e os custos dos modelos, porque os modelos eram pagos. E o mais legal também é que Camille relata que mesmo depois que ela se mudou para Paris, ela recebeu lições gratuitas do Alfred Bocher, aquele primeiro instrutor, que ele ia lá 1 ou 2 vezes por semana aconselhar ela e aconselhar as suas amigas de trabalho. Essas orientações com ele se encerraram em 1881, quando ele seguiu para Florença após ganhar aí o prêmio de Roma, que era um prêmio extremamente importante. Antes da sua partida, no entanto, ele pediu ao seu amigo Auguste Rodin para poder ocupar seu lugar na Notre Dame Campus, acho que fala assim o Champs. E assim, em 1882, Rodin entra então na vida de Camille Claudel. A observação de Morhardt destaca suas duas características essenciais do caráter de Camille: firmeza e determinação. Ela não aceitava ser desrespeitada porque era jovem ou intimidada porque era mulher. Ela não deixava os outros decidirem por ela, e ela não mudava suas ideias sobre a pressão deles. Essas características destoavam do comportamento feminino esperado pela sociedade da época, e por esse motivo é que Camille foi uma mulher à frente de seu tempo, que deveria ser mais estudada e difundida em tempo de igualdade de direitos e recuperação da história da mulher na arte. Eu achei muito interessante essa citação porque ela fala um pouco da personalidade de Camille, e isso vai ajudar a gente a ligar alguns pontos. A única questão que eu não concordo é de falar que ela é à frente de seu tempo. Primeiro porque eu sou historiadora e a maioria dos historiadores não gosta desse termo, já discuti isso com vocês em outro vídeo. E também porque essa afirmação faz parecer
que não existiam mulheres naquele período que queriam transcender a essas regras impostas pelo patriarcado, que apenas Camille, num belo dia, acordou e disse: eu vou ser diferente, eu vou ser forte, eu vou buscar minha carreira. Não, como eu citei, Camille estava lá trabalhando nesse ateliê, tinham amigas com elas que também tinham o mesmo sonho, né? A mesma época de Camille, a época de quê? Berthe Morisot, que tem um vídeo dela aqui no canal também, que lutou contra esses preconceitos para poder ascender como artista. Então, Camille não é uma mulher à frente do seu tempo, ela é uma mulher fruto do seu tempo, porque essas ideias já existiam, elas estavam na cabeça de muitas mulheres. Então, assim, é importante a gente falar disso para a gente não desassociar o agente histórico do seu tempo, né? Se ele está fazendo, pensando, agindo, é porque aquela ideia existe naquele período. Às vezes, aquela ideia existe de forma embrionária, mas ela existe, porque se ela não existisse naquele momento, a gente não ia ter o que a gente tem hoje, que é o quê? A evolução das ideias, a evolução dos conceitos. Depois de trabalhar por 2 anos com Rodin, Camille e a sua amiga Jessie, elas haviam se tornado escultoras profissionais. Camille se especializou principalmente no corpo humano. Em 1884, Rodin convidou Camille e a sua amiga para poder se juntarem ao seu estúdio. Camille, nesse período, estava aí com cerca de 20 anos. Ele convidou elas para ir para o seu estúdio, mas não impede igualdade, né? Rodin ao mesmo lado de Camila, né? E eles trabalhando ali como parceiros, não. Ele convidou ela e sua amiga para que elas ajudassem ele de forma como uma espécie de assistente mesmo, a preparar as coisas para ele esculpir. Inclusive, existem cartas que falam que Camille serviu muitas vezes para Rodin como uma espécie de secretária, enviando cartas para pessoas dizendo: Sr. Rodin solicita isso e isso, você pode providenciar esse tipo de arranjo. É importante falar dessa relação porque muitas vezes a Camille acusou Rodin de tomar as suas esculturas, e nas cartas dela, depois que ela já está aí no hospício, ela teve manias de perseguições muito sérias e ela falava o tempo todo que ele queria envenenar ela, que ele queria acabar com ela, por causa desse período em que, além de ela não estar em pé de igualdade com ele, ela acusou ele várias vezes de pegar as suas esculturas e assinar com o nome dele para poder facilitar a venda, porque muitas vezes a pessoa comprava o artista e não a produção. E comprar obras, inclusive sendo de uma mulher, não era tão bem visto como comprar a escultura de um artista que já era conhecido e requisitado. Porém, a gente tem que pôr um parênteses nessa questão, porque Rodin também, assim como várias outras pessoas da época, e isso já é uma tradição desde o Renascimento, que é você assinar obras que foram produzidas por seus alunos, né? Eu já falei disso nos vídeos do Renascimento, isso era muito comum, né? Existem muitas obras, principalmente Rafael, aí, da sua fase final da sua vida, que foi feita pelos seus pupilos e a pessoa foi lá, simplesmente assinou, só colocou umas observações, e não existe nada de errado nisso naquele período. Só que no século XIX, esse tipo de conceito de arte já estava muito defasado. Os artistas não concordavam muito com esse aspecto. Eles preferiam fazer eles mesmos e eles assinarem. Porém, Rodin ainda seguia essa prática, Camille estava ciente dessa prática, mas ela, de forma mais ressentida, não ficou muito satisfeita com esse arranjo e denunciava, reclamava com ele nas cartas sobre essa empreitada. E é importante falar que durante todo esse período, Camille e Rodin tiveram um relacionamento amoroso. Em 1892, ela passa um longo período nesse local que está aparecendo aqui para vocês, onde ela teria sofrido ou provocado um aborto. Pelas cartas, a gente sabe desse aborto, né? Pelas cartas que ela endereçou ao seu irmão. Tudo dá a entender, pelas cartas que ela emite muitos anos depois, quando ela já está mais idosa lá no hospício, que esse aborto foi provocado e a pedido de Rodin, que sempre manteve um relacionamento amoroso com ela, mas um relacionamento que não podia ser assumido e que não tinha interesse em estabelecer laços matrimoniais. Então, assim, você engravidar uma jovem da burguesia e você não tem interesse de casar com ela, ia ser prejudicial para ela, mas também ia ser muito prejudicial para ele e para a carreira dele, porque naquela época carreira e vida pessoal ainda estava muito entrelaçado. Então, tudo leva a entender a isso, principalmente numa carta em que ela fala que Rodin gostava de cortar corpos de criança. No momento em que ela está mais numa espécie de tristeza profunda, ela faz uma carta acusando ele de perseguição, de furto, de que ele poderia tentar envenenar ela quando ela estivesse lá dentro do hospício.
E aí ela, no final da carta, ela fala que ele poderia estraçalhar corpos de meninas. Então, talvez isso seria uma forma dela dizer, porque ela não poderia dizer claramente, nem em carta, em lugar nenhum, que ela fez um aborto. Porque se ela dissesse isso, ela poderia ser presa, ou, se não me engano, até enforcada em praça pública, né? Por causa da pena de morte. É importante falar dessa situação também, que Poe depois, em carta, chega a dizer... Ela estava naquele hospício, depois quando ela é presa lá à força, e fala que ela estava em penitência, porque ela cometeu o que para ele era um dos piores crimes da humanidade, que era o aborto. Como eu disse, ele era muito religioso, então ele tinha essas concepções mais tradicionais. E por que é importante falar disso? Porque a todo momento em que Camille está presa, dá a entender que é tudo só obra da mãe dela. E realmente, 90% é obra da mãe dela. Só que quem prendeu, quem assinou a Camille no hospício foi o Poe, porque a mãe dela, por ser mulher, não tinha essa autoridade. Então, assim, dar a entender que o motivo dele ter consentido não foi só por questões financeiras, como eu vou falar pra vocês. Também tem a ver com a questão moral, religiosa dele. Após retornar, então, do local que ela estava em isolamento, ela rompe o relacionamento então com o Rodin e ele encaminha várias cartas pedindo para ver ela, né? Existem várias cartas de amor para quem tiver interesse em ler. E ela não tem mais nenhum contato com ele físico, encerra a relação com ele. Depois disso, Camille, ela aluga um apartamento para ela viver e nesse momento ela vive numa situação totalmente precária. Ela realizou o estudo para a valsa em gesso e o expôs na Sociedade Nacional de Belas Artes. Aqui a gente começa a perceber nessa fase da vida dela uma triste realidade já no fim da sua vida pública. Apesar de muito nova, como a gente sabe, a vida dela se encerra muito cedo por causa do aprisionamento que é inferido a ela. Ela se afunda na miséria, e aqui é uma miséria física mesmo, porque ela fica sem dinheiro. Chega a reclamar em cartas de não poder sair porque não tinha sapatos. E sua correspondência estava repleta de pedidos de ajuda, pedidos de pagamento. Os ultrajes que foi inferido a ela pelo próprio Estado não se limitaram às suas inúmeras recusas de suprimento em mármore, e compras e encomendas, mas se estendiam-se às doações, né? Porque ela chegou a encaminhar cartas pedindo ao Estado para poder fazer certas obras, e toda vez o Estado lhe negava esses trabalhos. Inclusive, existem aí evidências que o Rodin ora ajudava ela, ora atrapalhava para que ela não conseguisse, né? Uma espécie de manipulação por debaixo dos panos. E o desrespeito demonstrado pelo Estado em relação ao trabalho de Camille levou ela a uma dispersão sistemática de suas obras. A única compra do Estado durante a vida da artista foi o abandono em bronze, que depois de adornar o gabinete do chefe do Estado-Maior do Ministério da Indústria, foi relegado ao Museu de Cambrai. Quanto à única encomenda pública que foi feita foi a obra Niobe Ferida. O gesso foi exilado no Museu de Béjaï, na Argélia, onde ainda reside, enquanto o bronze foi atribuído à Prefeitura Marítima, em Toulon. Desse modo, o Estado francês dispersou as obras de Camille de modo que ela não pudesse ser conceituada como uma grande artista, porque estava tudo espalhado pelo mundo, então as pessoas não poderiam fazer uma síntese geral da sua produção, né, e entender ela aí como um artista e analisar toda a sua obra, porque essa obra estava espalhada pelo mundo. Pessoal, eu vou deixar algumas referências aqui sobre análises psicológicas sobre o relacionamento de Camille Rodin, sobre o relacionamento de Camille e sua mãe e sobre a personalidade de Camille. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu não sou psicóloga, não acho que caiba a mim fazer esse tipo de análise, mas eu li e quero que vocês leiam a partir desses especialistas. Então aqui eu vou focar mais na personalidade dela, como que isso refletiu na produção, né, para deixar tudo em volta daquilo que eu tenho base para falar. Mas, assim, fazendo comentários mais gerais, quando a gente observa o comportamento de Rodin, a gente pode pensar nele numa espécie de comportamento paradoxo, porque ele interviu, como eu falei, junto aos colaboradores que encomendassem obras de Camille, né? Pedia para os amigos, né, conhecidos, não, vamos lá, encomenda a obra da Camille, ela é uma ótima escultura. E ora, por debaixo dos panos, ele impedia o Estado que efetivasse encomendas oficiais importantes para a carreira dela, né? De forma que isso, querendo ou não, levava aí a sua ruína, até porque ela se tornou dependente financeira dele. A família dela sabia que ela estava convivendo com ele, né, uma relação sexual sem casamento. Então, o pai dela, a mãe dela, de certa forma, abandonou. Então, se você quer voltar com ela, igual ele queria voltar, e ela não tinha trabalho, ela não tinha sustento, era uma forma de, querendo ou não, ela acabar voltando para ele.
voltando ou por amor ou por necessidade. Só que Camille prefere viver na miséria a voltar para esse relacionamento, como a gente vai ver daqui para frente. Eugênie Blot chega a anunciar, né, em suas obras que Camille teve uma espécie de sucesso comercial em questões de valores que ela pedia nas suas obras. Porém, foram lentos esse sucesso comercial, né? Entre uma venda e outra dava um intervalo muito grande, então isso dificultava ela manter a vida dela. Pessoal, no século XIX ainda não existia a medicina, da psicologia, da terapia da forma que existe hoje, né? De uma forma que respeita o indivíduo, né? Que você mesmo busca aquele tratamento de forma autônoma, né? Pessoas no Instagram comentando cuidados da saúde. Naquele período, a psicologia, a terapia, acontecia de uma forma mais invasiva, né? Não vou aprofundar muito nisso, mas é para deixar claro que era muito comum as famílias pedirem a internação obrigatória de certos membros da família. E essa internação poderia ser por diversos motivos que não estavam diretamente relacionados a problemas psicológicos. Muitas vezes era por disputas de heranças, muitas vezes eram porque aquela pessoa não se enquadrava às normas sociais. Então, por exemplo, assim, a gente pensa no caso da Camille, uma mulher morando com um homem, solteira, trabalhando com a escultura, que era vista dentro da sociedade artística até pior do que se você fosse uma pintora, porque a escultora ela tinha que usar a força bruta para esculpir. Então os jornais da época tratavam as escultoras como andrógenas. Tinha até algumas tirinhas deles zoando as mulheres, falando que quanto mais ela esculpia, mais homem ela virava, porque ela usava a força bruta. E quando você esculpe, o mármore te cobre inteiro e você fica muito suja. E a mulher ela tem sempre que estar em boa aparência, limpinha, bem arrumada. E a Camille sempre aparecia suja e descabelada. Então esses eram motivos para as famílias pedirem para essa internação. E essa internação, se você tivesse dinheiro, ela era mais facilitada ainda. Então esses locais tinham o nome de asilos, local de proteção, sanatórios e assim por diante. E naquela época existiam dois tipos de internação. A internação voluntária, só que esse termo voluntário não quer dizer que a pessoa foi lá e pediu, eu quero me internar. Não, não era assim. Essa internação voluntária é quando a família solicita que a pessoa seja internada. Aí é igual nos filmes mesmo, igual aconteceu com a Camila. Do nada, sem avisar, aparece alguém na sua casa, te leva para esse local, esse asilo, e você fica lá. Enquanto a sua família não assinar para você sair, você não pode sair. Existe a outra forma de prisão aí, para mim uma prisão, que é quando o Estado solicita que a pessoa seja presa por questões de segurança pública, né? Quando a pessoa corre risco da pessoa agredir outras pessoas. Aí é o Estado que interviu. No caso da Camille foi essa primeira. O auge da Camille, no que diz respeito à sua arte, foi aos 38 anos, né? Porque depois disso ela foi presa. Existe uma crítica dividida entre a questão dela ter tido os problemas psicológicos e ela não ter tido. Fica evidente que ela teve problemas psicológicos, né? Ela estava numa casa praticamente abandonada, no meio da sujeira, não se alimentava bem. E também tem as cartas dela que ela acusa Rodin de perseguição, de tentar envenená-la. Claro que, como eu disse, isso pode também ter uma análise sobre ela estar conversando em uma espécie de analogias, né? Não poder dizer abertamente o que é que isso acontecia. Então, sim, ela tinha os traumas psicológicos dela. Então, a gente não pode descartar e dizer que, na verdade, foi tudo armação da família dela. E tem um outro lado também da crítica que informa que não existia nenhum problema psicológico, que realmente foi a sociedade e a família dela que levou ela a essa derrocada. Em 1º de março, o irmão de Camille, Paul, ele recebe um telegrama urgente do Estado falando sobre o estado de saúde de seu pai. E imediatamente ele foi ao seu encontro, mas quando ele chegou lá já era tarde demais, e na manhã do dia seguinte, né, o pai deles já estava morto. Então, para quem se perguntou, Nossa, mas como assim o Paul estava assinando para prender Camille e a mãe dela consentindo com isso? Onde estava o pai de Camille? então, o pai dela estava morto. E isso foi um dos motivos que, após alguns dias que ele morreu, a van já parou, né, como a Camille mesmo relata, uma van com alguns funcionários pararam na minha porta e me levaram. Então, após o falecimento do pai delas, imediatamente eles solicitaram isso. E é esse fato que faz mais os pesquisadores acreditarem que teve um envolvimento também relacionado ao financeiro. Por quê? Porque Camille tinha parte da herança direcionada a ela. Com ela declarada
insana, incapaz, essa herança ficou para o Paul e para a mãe dela. Então isso é um argumento muito forte para as pessoas que acreditam que a família dela queria destruir ela. E após 8 dias da morte do seu pai, ela ainda estava em luto, ela foi internada nesse local aqui. E na segunda-feira da manhã, poucas horas antes de ser internada, ela postou uma carta ao seu primo, Charles Thierry, que vai ser uma pessoa fundamental aí para denunciar o que aconteceu com ela. E entre 1910 e 1913, Camille renovou os laços com ele e ela trocou várias correspondências. Camille, ela encaminhava várias cartas para os seus amigos, várias cartas para sua mãe, várias cartas para Paul. Só que quando essas cartas começaram a vazar, dela denunciando o que ela estava sofrendo no asilo, o que aconteceu com ela, né, se ela concordava ou não com aquela situação, a mãe dela impediu imediatamente que as cartas fossem divulgadas e ela passou praticamente os seus 30 anos sem poder conversar nem receber visitas de ninguém. E a sua mãe, nesses 30 anos, nunca foi visitá-la e nem respondia às cartas dela. Paul respondia às cartas às vezes e foi visitar ela, se não me engano, depois de 5 anos que ela já estava internada e sem receber visitas. E por mais que Camille soubesse que as suas cartas não estavam sendo entregues, ela continuava encaminhando as cartas e pedindo por atenção, pedindo para soltarem ela daquele local. E essa carta foi encaminhada ao seu primo, Charles Thierry, que foi quem ela conseguiu inicialmente ter algum contato. Meu caro Charles, minha carta do outro dia parecia um pressentimento, pois mal havia postado, um carro chegou à minha casa para me levar a um asilo de alienados. Estou, ou pelo menos acredito estar, no hospital de Ville-Évrard. Se você puder vir me ver, pode-se dar um tempo, porque não poderei sair. Eles me trancaram e não me deixarão sair. Se você puder me trazer um retrato da minha tia para me fazer companhia, me faria feliz. Você não me reconheceria. Você me viu tão jovem, tão brilhante na sala de estar em Chacrise. É interessante notar nessa carta que Camille demonstra total lucidez, porque ela sabe onde ela está, ela sabe em que situação ela foi internada, então ela conseguiu se comunicar com o primo. Mas se você ler todas as cartas, claro que eu não li todas, mas eu li as cartas que continham aqui nas referências, e há momentos sim que ela apresenta alguns traços de alguém que precisa de ajuda, né? Principalmente quando ela fala de Rodin. Os laudos médicos daquela época estão disponíveis, então o médico às vezes colocava, ela tá bem nesse sentido, ela tá bem nesse sentido, mas quando ela vai falar de Rodin, que a gente pode entender como a cicatriz dela, ela apresenta aí esses traços de perseguição, esses gatilhos que despertam nela. Esse que está aparecendo para vocês é o termo jurídico da internação dela, né, a internação oficial dela. Na época não foi divulgado, mas quem internou Camille foi o seu irmão Paul, né, então ele meio que fazia de desentendido, porque ele era uma figura pública, né, como eu falei, ele era um escritor. E foi a pedido da sua mãe, nas cartas, né, que a gente tem acesso, apesar de muitas terem sido destruídas pela família de Camille, nas cartas claramente mostra que é a mãe que exige que ela esteja presa, né? Inclusive, é até um pouco triste, porque chega um momento da internação de Camille que o médico de Camille diz para a mãe dela, em várias cartas, para que ela deixe a filha ser livre e deixe a filha pelo menos voltar para casa, porque não existe mais necessidade dela estar lá. Ele fala, ela já está bem, ela está estabilizada. E a mãe dela sempre responde, eu não acho que ela esteja curada. A mãe dela, inclusive, usa o discurso do médico a favor. Quando o médico falou que ela apresentava alguns traços de realmente ter problemas, quando falava de Rodin, a mãe dela usava isso para poder argumentar com as pessoas. Quando o médico dizia que ela estava curada, ela falava que o médico não sabia de nada. Ela chega até a falar que a Camille vai machucar ela quando ela tiver aqui. E a gente pode entender isso como machucar no sentido de palavras mesmo, porque dá a entender que elas tinham várias discussões. Quando o primo dela começa a vazar a imprensa e criar protestos pela liberdade de Camille, a mãe dela intervém e proíbe no hospital que ela receba visitas e cartas. O primo dela, Charles, chega a relatar que quando ele foi visitar ela no dia 17 de março, ele chegou a ser barrado no hospital e expulso, e o médico disse que isso foi ordens da mãe de Camille. A partir daí, então, cartas e visitas bloqueadas, a mãe, né, acreditava que isolar a filha era o melhor para ela. Ela chegou até a dizer aí para o diretor, abre aspas, quando estava em casa ela não recebia ninguém, porque ela não pode ficar sem visitas agora. Paul Vibert chegou também
que é um outro crítico, chegou a dizer de forma mais escrachada que a família de Camille sequestrou ela e fez isso por causa da partilha de bens. E a partir daí começou uma espécie de briga aí na imprensa a favor da liberdade de Camille. Charles Thierry, que é o primo de Camille, discorreu também sobre essa internação, que segundo ele era arbitrária, e acusou a mãe da escultora. Esse é um dos trechos iniciais que eu vou ler para vocês do que o primo dela disse. Em nome da humanidade, venho sob a orientação de sua filha, Camille, que infelizmente não pode saber que estamos interessados nela, pedir sua graça. Venho pedir sua libertação, pois ela foi suficientemente punida por ter ousado pensar por um momento em reivindicar sua parte dos bens do espólio do seu avô. Essa parte da herança não pode ser indispensável para você, uma vez que recebeu um seguro de vida após a morte repentina do seu marido, o Sr. Claudel. A carta, pessoal, ela é mais grande e ele acusa a família de outras coisas. Porém, hora ou outra ele ameniza, falando que tem certeza que a família é inocente, mas que talvez eles podem estar um pouco equivocados em manter a Camille presa. Ele chega até um dos críticos depois a dizer que 2 bandidos desconhecidos teriam sequestrado Camille de seu ateliê mediante laudo médico falso e pede que a justiça seja acionada contra estes elementos. E o médico também deveria ser punido, na visão desse crítico aí. E aí a gente fica nesse questionamento, né? A que bandidos ele se referia? Ele falou 2 bandidos, e a gente sabe que foram 2 pessoas que internaram Camille. Ele não poderia usar os nomes da pessoa na época, então ele usou aí essa insinuação nas entrelinhas. O jornal Le Grand National de Paris também teve outras edições em dezembro de 1913 e edições em janeiro, em abril e em junho de 1914 pedindo a liberdade de Camille. Inclusive, o jornal começou a reivindicar uma pauta muito maior, que era a extinção da Lei dos Alienados de 1838. Além das acusações recorrentes à família dela, essas publicações chamaram a atenção de Rodin, que apesar de ter rompido com a Camila, ficou sabendo da situação. Ele chegou até a sugerir, por intermédio de Martins Mothart, enviar 500 francos para poder permitir que fosse abrandada a sua internação. Ou seja, tentar meio que comprar alguém para poder liberar a Camille, já que aquilo ali tudo estava sendo movido porque a família dela tinha dinheiro para manter ela internada, né? Para poder meio que molhar a mão das pessoas para poder continuar abafando o máximo que possível a situação dela. Esse dinheiro de Rodin chegou a ser depositado na conta de Camille de 2 vezes, mas mesmo assim não adiantou nada, não foi amenizado. A mãe da Camille continuou evasiva em relação a se encontrar, a se comunicar com ela. Inclusive, os biógrafos falam que Camila nunca teve o afeto e o apoio da mãe e se tornou uma espécie de objeto de repulsa para ela. Em outubro de 1913, a sua mãe escreveu para o doutor de Camille a seguinte carta: "O que eu iria fazer em Villefranche? Eu sei que Camille não teria prazer em me ver. Ela não tem afeição por nós, nos causou todo o mal que poderia e continuaria se pudesse. Então, o que devo dizer a ela? Estou muito feliz em saber onde ela está. Pelo menos ali ela não machuca ninguém." É interessante ver esse lado porque é o lado da mãe da Camille, né? A mãe da Camille acreditava que pela forma que a filha se comportava perante a sociedade, era uma forma de dar desgosto para a mãe dela, de dizer que ela não foi uma bela mãe, porque o comportamento dela, querendo ou não, refletia na mãe dela. Então ela considerava isso uma forma de agressão, né? E a gente sabe que a Camila se posicionava. Então o médico cobrava a presença da mãe, falava assim: é mãe dela, você tem que vir aqui ver ela. E ela respondia essas cartas. E é importante a gente ver também que a mãe dela inverte os papéis e acusa Camille de não querer vê-la, né? Mas a gente sabe que, na verdade, não era bem isso. Camille ficou nesse internato por 17 meses. Depois ela foi, em outubro de 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, transferida para outro lugar. Nesse momento, então, a Alemanha ela declarou guerra à França em 3 de outubro e começou, então, a sua invasão. E assim, em 5 de setembro, então, começou a esvaziar esse asilo, que se tornou uma espécie de hospital militar. O médico de Mondevergues, que foi o local onde a Camille foi depois, chegou a dizer, em 22 de setembro de 1914, nos seus relatórios médicos, que Camille sofria de ilusões sistematizadas de perseguição, baseadas principalmente em falsas interpretações e imaginações. Sim, opinião minha nesse momento.
Mas eu fico pensando, se você passou por um relacionamento abusivo desse, a sua mãe e seu irmão te prendeu, o que seria então ilusões de perseguição? Porque a perseguição meio que aconteceu, né? Depois, os médicos continuaram a colocar nos relatos os sintomas que a Camille tinha. Né, abre aspas, ela continua sendo muito perseguida e por algum tempo suas perseguições eram focadas principalmente na pessoa que cuidou dela em Villers-Vartes. Depois, outro médico escreveu em janeiro de 1815. Ela acredita, em particular, ser envenenada por enfermeiros. Camille, então, ficou nesse local, Mondevergues, por 30 anos e depois de 5 anos, Paul foi lá visitar ela e ele relatou em uma carta o estado dela e falou que a tristeza mudou ela profundamente. Ele descreveu ela em seu diário, na verdade, eu falei carta, mas foi no seu diário, em 1920, como magra, grisalha, sem dentes, comendo apenas a comida que ela mesma preparava, que era batata e ovos. Os médicos, depois de encaminharem várias cartas pedindo para a família liberar Camille, falando que ela não precisava mais estar presa, eles desistiram e eles não poderiam publicar um relatório oficial à imprensa dizendo que ela já estava sendo curada, porque eles poderiam receber um processo da família de Claudel. Então, eles desistiram de tentar encaminhar essas cartas. Camille, diferentemente de Van Gogh, se a gente pode fazer uma espécie de conexão, porque Van Gogh, ele mesmo quis se prender para poder se tratar, ele pintou, né, fez grandes obras quando ele estava no asilo. Ao contrário, né, de Camille, ela não foi por vontade própria e ela não quis trabalhar. Chegou um momento em que eles tiveram pena dela e encaminhou argila para ela trabalhar, só que ela se recusou a tocar na argila. Ela se recusou a esculpir e foi uma das raras maneiras da artista reafirmar aí a sua liberdade, né? Porque se tudo foi tirado dela, exceto o direito de dizer não. Então, eu penso que ela deva ter dito o seguinte: eu não quero trabalhar, para que eu vou trabalhar? Não vou ter inspiração aqui? E se eu produzir isso aqui, quem garante que esse dinheiro dessa produção vai vir para mim? Quem garante que eles vão colocar o meu nome aqui? Se até o meu amor fraudava as minhas produções, né? Então, assim, que garantia que eu vou ter de que isso aqui vai ser uma produção minha? Então ela se recusa a trabalhar. E é por isso que a gente fala que a carreira dela durou até a internação. Camille morre então em 1943, sem um túmulo próprio. Ela foi enterrada em uma vala comum nos fundos do hospital e anos depois as suas ossadas foram misturadas ali junto com de outras pessoas, né, que tinham sido transferidas e morreram ali naquele local. Já não se sabe mais onde estão os ossos de Camille. Quanto à importância de Camille para a arte, ela fez parte de uma geração de mulheres que lutaram ativamente para se autoafirmarem e serem reconhecidas enquanto artistas profissionais. Embora Camille não tenha se associado a nenhum movimento feminista da época, a sua atividade era de ativismo social, principalmente após a sua saída do ateliê de Rodin. Ela se tornou sócia da Sociedade Nacional de Belas Artes, produzia suas obras, realizava a publicidade e a venda das mesmas. Respondia com fúria aos que duvidavam do seu talento. Expunha todos os anos nos salões, concorria a prêmios, escrevia constantemente ao Ministério das Belas Artes para conseguir encomendas oficiais. E mesmo sem dinheiro, se recusava a aceitar ajuda ou aproximação do ex-amante. Essa mulher de fibra, na angústia que sentia por viver naquele momento histórico, se revoltou contra o sistema que privilegiava os artistas homens, donos de ateliê que se apropriavam dos direitos autorais das criações de seus alunos e empregados. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu adorei estar fazendo ele, né? A história da Camille é uma história que me tocou muito enquanto mulher, enquanto estudiosa da arte. Gostei muito de estudar mais sobre as esculturas dela. Espero futuramente fazer um vídeo especificamente só sobre a sua produção. É importante falar que hoje existe na França um museu Camille Claudel. Vou deixar o link aqui para vocês. E no Museu Rodin também tem uma ala dedicada a Camille. Todas as referências que eu usei vão estar aqui embaixo, mas esse vídeo foi baseado nesse livro que está aparecendo aqui para vocês, e todos esses textos que eu utilizei você encontra em PDF na internet para quem quiser ler, se aprofundar, conferir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação assim que eu postar. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber outros conteúdos extras, eu estou no Twitter e Instagram. Por lá eu estou sempre postando coisas a mais. E se você quer que o canal continue a trazer conteúdo aqui para vocês, não deixem de contribuir, né? Existem duas formas de você ajudar o canal: através da campanha no Apoie-se, que você pode se cadastrar e contribuir mensalmente, ou através do Pix,
né, para você fazer a contribuição quando, onde você quiser, de forma rápida, ok? Só não deixem de ajudar o canal. Beijo e até a próxima!